Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, representante da Comissão de Defesa, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD requereu na Comissão de Assuntos Europeus esta audição exatamente para tentar que num determinado momento fosse possível procurar as razões que levaram o governo português a tomar uma determinada posição em relação aos acontecimentos no Reino Unido. Essa explicação foi dada nesta intervenção inicial do Sr. Ministro, que eu agradeço, e através desta explicação e das 6 razões apresentadas, nós confirmamos a nossa posição de que divergimos completamente nesta matéria, ou seja, não estamos de acordo com a leitura que foi feita, nem estamos de acordo com as medidas tomadas, porque valorizamos uma óbvia quebra de solidariedade em relação aos nossos principais parceiros e porque entendemos que isto abala não só a confiança, como abala a credibilidade da nossa política externa, porque abala a confiança e a credibilidade dos nossos aliados. Tanto mais que vemos não só um padrão nesta reação do governo português, como vemos uma clara escalada da guerra híbrida que promove a Rússia, à qual entendemos que é preciso dar um aviso sério e pensamos que a posição do governo português, até porque dissonante em relação à dos nossos principais aliados, é uma posição que não só tem muitas contradições, como a torna fraca e titubeante. Perante a ameaça, perante a utilização de armas químicas, como foi feito, entendemos que não nos podíamos ter isolado como nos isolamos e, portanto, que devíamos ter tomado uma posição que acompanhasse os nossos principais parceiros. Poder-se-á dizer que concordamos em discordar, que é uma frase que todos nós recorremos de vez em quando, mas neste caso acho que não podemos ficar por aí. E não podemos ficar por aí porque se quebra um consenso, pelo menos de 40 anos, em relação àquilo que são os vetores essenciais da política externa portuguesa, que vem assentando na sua vocação europeia, que vem assentando na sua vocação atlântica, para além deste relacionamento que temos com todos os Estados do mundo. E achamos que este consenso, com esta posição que temos uma grande dificuldade, para não dizer impossibilidade, de aceitar, porque a consideramos um erro, é uma posição que nos enfraquece, como enfraquece sempre que nos isolamos. Em relação à posição russa, nós valorizamos o facto desta não ser uma atitude isolada. Nem concordamos sequer com aquela cínica teoria das zonas de influência e, portanto, não aceitamos a invasão da Ucrânia, não aceitamos a invasão da Geórgia, não aceitamos a invasão da Moldávia, não aceitamos a interferência na Chechênia. Nós recusamos os constantes atos de guerra híbrida, que não é guerra nem paz, mas é sobretudo uma guerra latente que a Rússia vem promovendo. Não apoiamos e refutamos todas as intervenções na política interna de países aliados que a Rússia vem fazendo, financiamentos a forças políticas que nos dividem na União Europeia e na NATO e, portanto, recusamos todo esse tipo de atitudes. Recusamos recurso às notícias falsas, recusamos
rejeitamos as intervenções que a Rússia vem fazendo, transformando-se mais numa ameaça a leste e a norte, numa ameaça global. Está sempre do outro lado. E mesmo em relação a Portugal, quer nas notícias falsas que promoveu em relação às lajes, quer em relação ao agente do SIS que recrutou, nós entendemos que temos que tomar uma posição muito firme. E, portanto, compreendemos a reação dos nossos aliados na NATO, que resolveram dizer que basta e que enough é enough. E, portanto, não nos consideramos mais prudentes e mais responsáveis do que o Reino Unido, ou de que a França, ou de que a Itália, ou de que a Alemanha, ou de que os Estados Unidos, ou de que o Canadá, ou de que todos os outros Estados-membros que tomaram uma posição de um grau superior à tomada pelo governo português, e achamos que não estamos bem acompanhados, neste caso, pela Grécia, por Malta, pela Bulgária, pela Eslováquia. E, portanto, entendemos que a posição não só devia ter sido mais forte, como nos preocupa adivinhar ou intuir um certo padrão na atitude do governo português. Nós ficámos de fora dos batalhões da NATO que estão a leste, nós saímos do Kosovo, de uma região delicada nos Balcãs, nós apresentámos à NATO um plano nacional, não me comprometa, um plano nacional vago, nós aderimos à cooperação estruturada permanente de forma arrastada, nós não reagimos com suficiente firmeza à questão das notícias falsas das lajes, nós não reagimos ao espião recrutado. E pomos numa posição de quase neutralidade que consideramos um erro grave. E quanto a contradições, é curioso que, em relação à posição da UE, da União Europeia, nós realcemos que acompanhamos a União Europeia, mas em relação às posições da NATO, nós estamos ao lado daqueles que apoiam a expulsão pela NATO dos diplomatas que representam a Rússia. Portanto, pensamos que a posição tem tantas contradições que a torna extremamente frágil. Muito obrigado, Sr. Presidente.